Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Sinais de Fumaça. Agora sim, estamos enviando sinais de fumaça ao vivo aqui pela TV Biosegredo. Vocês sabem, essa primeira parte do programa será sobre a filosofia tolteca do curso gratuito que a gente está ministrando aqui, eu e o Denis Rojas, que hoje está tocando tambor de pau em outros locais e não está aqui presente, mas está de coração presente com a gente. Hoje, a primeira parte do programa, das 18h45 até as 19h15, a gente vai estar batendo um papo sobre a filosofia tolteca, sobre esse curso gratuito que a gente vem conversando desde o último encontro, que é os 4 acordos toltecas, né? E na segunda parte a gente vai receber o nosso convidado de hoje, que é Helder Andrade. Então você que está aí acompanhando a gente, que teve a paciência para aguardar, esperar, e está sintonizado aqui na TV Biosegredo, vai poder desfrutar das canções lacotas e a experiência de vida que esse xamã vai trazer aqui para a gente no nosso programa Sinais de Fumaça. Nos programas anteriores a gente falou sobre qual é a fonte desse curso gratuito, falamos sobre o livro, falamos sobre Dom Miguel Ruiz, falamos quem são os toltecas, de onde que eles vieram, falamos sobre o espelho fumegante, falamos sobre a domesticação. A gente vai dar um prosseguimento a esse nosso bate-papo, refletindo, repensando como é que a gente realmente vai criando esses acordos, formando as nossas crenças, formando as nossas maneiras de pensar relacionado com o sonho do planeta. Eu vou pedir para o nosso amigo Alexandre colocar aí o primeiro slide de hoje, desse nosso bate-papo, para auxiliar com essa fala, né? Que é a fala do Dom Miguel Ruiz, que ele vai chamar esse processo onde a gente está vivenciando de domesticação dos seres humanos. Você vai estar se tornando como essa melancia que está aparecendo aí no vídeo. Quadrado, que a gente gosta de falar, né? A quadranização. Você deixa de ser uma pessoa redonda e vai ficando quadrado, domesticado. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, nós somos a todo tempo domesticados, desde os primeiros momentos, desde quando crianças fomos ensinados a sermos, a pensarmos, a reagirmos, a entender o que é bom, o que é ruim, o que é horrível, o que é bonito, entende? Essas dualidades todas, de acordo com a domesticação que a gente veio sofrendo no decorrer da nossa experiência de vida, como a gente viu no programa anterior. E uma coisa muito interessante relacionada com esse acordo é que a forma como você enxerga, a forma como você vê, por exemplo, a felicidade, a alegria, ou a tristeza, ou o rancor, todas elas foram domesticadas, todas elas foram transmitidas, todas elas você recebeu. Mas existe uma coisa muito importante nesse trabalho, nesse curso que nós estamos realizando aqui, que é a sua valentia. E por falar em valentia, olha só essa imagem que interessante. Essa segunda imagem que eu pedi para o Ale colocar, de um rapaz está lá, na beira do cânion. Por que eu coloquei essa imagem? Porque tem uma fala muito interessante relacionada com esse nosso despertar. Que a gente precisa desenvolver em nós uma espécie de guerreiro, uma espécie de força que transforma a nossa vida, que transforma a nossa mente e que faz a gente se resgatar a parte mais importante existente dentro da gente. A parte que realmente traz essa conexão com aquilo que vem de essência, que a gente viu no programa anterior. E aí você acompanha essa fala do Dom Miguel Ruiz. O próximo slide, por favor, Ale. Por este motivo, precisamos uma grande valentia para desafiar nossas próprias crenças, porque ainda que saibamos que não as escolhemos, também é verdadeiro que as aceitamos. Nós concordamos, acordamos aquilo. O juiz decreta e a vítima sofre a culpa e o castigo. O que acontece? Todas as crenças, todas elas a gente pode ter recebido mesmo, mas a gente tem a opção, a escolha de acordar, fazer um acordo com aquela crença ou deixar com que ela, não, isso daqui não é para mim, isso aqui não me serve, né? A gente tem essa liberdade ou esse livre-arbítrio de estar escolhendo o tempo todo, estar escolhendo essa maneira de pensar. A gente observa aqui nessa filosofia tolteca, o que mais se preza é exatamente você estar mais centrado no seu presente e reconhecendo aquela própria experiência que a gente comentou no primeiro programa, de que você é, em essência, a pura luz e a pura beleza. E se você é a pura luz e a pura beleza em essência, tudo aquilo que
nas suas crenças, nos seus acordos cotidianos, está diferente disso, é provavelmente algum fruto de alguma domesticação que você sofreu, que eu sofri, que nós sofremos, e que acabou criando uma certa máscara, uma certa capa que não deixa a gente expressar o que a gente realmente é. Vamos para o próximo slide, para a próxima ilustração, a próxima fala do Dom Miguel Ruiz. Mas quem diz que este sonho seja justo? A verdadeira justiça consiste em pagar só uma vez por cada erro. O que é verdadeiramente injusto é pagar várias vezes pelo mesmo erro. O que ele quis dizer com isso, né? A gente fica pagando várias vezes pelo mesmo erro. É aquele mesmo processo que você chega e fala assim, você vai beber um copo com água na casa de um colega, então você vai pegar o copo com água, só que pá, o copo cai e quebra. Aí você se sente culpado com aquela quebra daquele copo, aí você vai, fala para ele que quebrou, limpa tudo mais, recolhe os cacos de vidro que estavam ali no chão, e sai, vai para a sala, tudo bem. Aí volta outro dia e lembra, remói, durante os dias, os próximos dias, fica se remoendo porque quebrou o copo, porque fez isso, porque fez aquilo. Isso você está se condenando. Lembra daquela imagem do programa anterior que a gente viu que a sua própria sombra é apontando o dedo para você? A sua própria sombra é o quê? É o juiz, e você está sendo a vítima. Então, nessa questão de justiça, a justiça verdadeira, você só paga uma vez. Então, o Dom Miguel Ruiz está dizendo tipo assim, você é louco por se culpar ou se condenar constantemente, você trazer essa condenação, essa culpa presente quase todo o tempo com você. E isso é uma coisa que realmente nos machuca, você acaba ficando cada vez mais fraco, cada vez mais sem força, cada vez mais distante de você mesmo. O próximo slide. E aí eu trouxe essa ilustração, só para vocês verem uma mulher que está cozinhando, porque quando você observa uma fala como essa do Dom Miguel Ruiz, eu gosto muito de fazer um paralelo com o nosso cotidiano, né? Bom, a gente todo o tempo está aprendendo várias coisas. E aí tem uma história que se conta, que ela é assim, que uma mulher ela estava fazendo um peixe, e ela faz um peixe muito gostoso e tudo mais, e estava servindo, a mãe dela recebeu a mãe dela como visita no final de semana, e serviu lá o peixe, como ela tinha aprendido com a mãe dela, né? E um dos convidados perguntou, olha, como é que você conseguiu, como é que você fez essa receita, que peixe gostoso, né? E perguntou logo em seguida, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Aí ela falou, eu corto assim porque eu aprendi quando era jovem com a minha mãe a fazer o peixe dessa forma, por isso que ele é tão gostoso assim. A mãe estava presente e ela perguntou então para a mãe, né? Por que é que, mãe, que você cortava então a cabeça e o rabo do peixe? Bom, eu aprendi com a minha mãe. O que resolveram as duas fazer? Ligar para a avó. Ligaram então para a avó perguntando qual era o motivo de cortar o rabo e a cabeça do peixe. Então a avó disse que na época ela não tinha uma forma tão grande como se tem atualmente. Então ela cortava a cabeça e o rabo do peixe para que coubesse naquela forma. A gente viu a melancia anteriormente. É como se a gente, às vezes, sendo domesticado, faz da mesma forma, repetidas vezes, e nem sabe o porquê de estar fazendo aquilo. Fica só naquela forminha, naquele espaço, naquela forma como aprendeu, sem saber e sem nem variar a forma de fazer ou de lidar com aquilo, porque foi domesticado. Aí você lembra daquela canção que ficou famosa pela Elis Regina, né? Como os nossos pais. A gente acaba repetindo muito dos processos, em vez de se despertar, se desenvolver para algo muito melhor e muito mais abrangente. Vamos para mais uma fala aí do Dom Miguel Ruiz. Todo sonho se fundamenta numa lei falsa. 95% das crenças que armazenamos em nossa mente não são mais que mentiras. E se sofremos, é porque cremos em todas elas. O que ele está dizendo aí, né? Está dizendo que essas crenças todas, que esses acordos que a gente fez no decorrer da vida, 95% são acordos imprestáveis para esse despertar e para o processo evolutivo de nós como consciências nesse planeta. Que a gente, talvez, nesse momento, nesse instante, a gente não precisa aprender mais nada. A gente precisa, na verdade, desaprender muita coisa, desencaixotar muitas coisas. Lembra daquela fala dos índios Caigangue? Que eles, os homens brancos, vivem em casas que parecem caixas. Trabalham em locais onde são caixas.
e vão de uma caixa a outra dentro de uma caixa com rodas. Eles veem tudo separado, pois são o povo das caixas. Vê a sabedoria desse pajé Caigangue, porque é exatamente isso. É os 95% de nossas crenças, de nossas ideias, nossos acordos, que são limitantes. E boa parte de nossas residências, inclusive, só funciona como isso, como sendo caixas. Lugares para guardar outras caixas, dentro de outras caixas e um monte de outras coisas que são domesticados, que a gente foi aprendendo no decorrer de todo o nosso processo de vida, com domesticação do que é o sucesso, do que é que eu preciso ser, porque a gente quer ser valorizado por outra pessoa, por outro ser humano, por alguém. Vamos para mais um slide. Se compararmos o sonho da sociedade humana com a descrição do inferno que as diferentes religiões de todo mundo divulgaram, descobrimos que são exatamente iguais. Vivemos no sonho do inferno. Olha só a fala de Dom Miguel Ruiz. Ele está dizendo que a gente está vivendo exatamente nesse sonho do inferno. No sonho onde é tudo turbulento, tudo dificultoso, tudo está realmente vivenciando, experienciando quase que choques e maldades e coisas negativas que vem presenciando aqui. Aí as pessoas falam só, onde é que é esse inferno, né? Para Dom Miguel Ruiz ele fala assim, já as pessoas, os seres humanos que não estão despertos, já estão vivenciando e experienciando exatamente esse inferno atualmente, onde ele está agora. Dom Miguel Ruiz ele tem uma fala que é muito interessante relacionada com isso. Ele fala que quando a gente tem essa possibilidade de fazer esses acordos com aquilo que a gente entende como sendo o inferno, a gente também tem a possibilidade de fazer os acordos com aquilo que a gente pode ser e fazer como o céu. Vamos para o próximo slide para a gente ler e ver mais uma dessa fala de Dom Miguel Ruiz. Nenhum ser humano pode condenar a outro ao inferno, porque já estamos nele. Toda a humanidade procura a verdade, a justiça e a beleza. Estamos imersos numa busca eterna da verdade, porque só cremos nas mentiras que armazenamos em nossa mente. O que o Dom Miguel Ruiz quis dizer com isso? Quis dizer que boa parte da humanidade está procurando exatamente o oposto do que está vivenciando através de suas crenças, toda aquela falação, todo aquele falatório da domesticação de todos esses anos. É uma coisa muito interessante. É como se cada um de nós não fôssemos seres humanos que fluíssemos circularmente, mas um povo de caixa que foi entuchado dentro daquela caixa todas essas ideias. Mas no fundo e na essência do mundo quer essa justiça, quer essa beleza, quer essa fluidez da vida de um sentido mais harmonioso, mais sintonizado. E esse sonho do planeta, que é a junção de toda essa domesticação, de todas as falas, porque o sonho do planeta é a junção de todos os sonhos do qual os seres humanos estão vivenciando com todas essas crenças, esses acordos, essas formas que foram colocadas dentro dessa caixa do recipiente da pessoa que é a mente. Que é o que Dom Miguel Ruiz vai dizer, que a gente precisa se libertar dessas trancaiadas, dessas tranqueiras, para ficarmos mais despertos e sermos alguém, ou melhor, sermos quem nós realmente somos. Vamos para mais uma fala do nosso amigo Dom Miguel Ruiz. Não há nenhuma verdade que encontrar. Onde quer que olhemos, tudo o que vemos é a verdade. Não vemos a verdade porque estamos cegos. E o que nos cega são todas essas falsas crenças que temos na mente. Precisamos sentir que temos razão e que os demais estão equivocados. Vê uma coisa interessante aí. Isso aí é voltarmos para o momento presente. É voltarmos para o sentido do agora. É voltarmos que você não precisa estar buscando verdades. Você não precisa estar buscando guru, você não está precisando buscar mestres, mas que a verdade em si ela já está aí na sua frente, diante dos seus olhos, diante da sua própria experiência de vida. A questão aqui é, você está aberto e percebendo exatamente a verdade que se mostra na sua frente, diante dos seus olhos, diante do seu nariz? Quando ele fala que a busca pela verdade já é uma domesticação, é como se ele dissesse que a verdade, como vários outros seres já falaram, está dentro da própria pessoa.
no próprio recipiente do mistério. E os 4 acordos que a gente vai estar trabalhando no decorrer dos próximos programas é exatamente para isso. Para termos maior clareza dessa nossa própria verdade interna, dessa verdade que nós temos como essência dentro da gente. E observar, lembra da aula passada? Que no espelho fumegante é que a gente está vendo os reflexos das experiências de vida através da nossa própria resposta interna. E isso é uma coisa interessante para a gente estar pensando e meditando. Porque muitas das vezes a gente está em busca, procurando. Quando eu tive uma experiência com aquele xamã que comentei na aula passada, nos Estados Unidos, que ele disse que os seres humanos estão sempre em busca dos sonhos, sempre em busca de coisas que estão lá fora, sempre em busca de uma parte externa, ele fala, não, o ser humano tem que sentir que o sonho e a sua própria verdade e o seu próprio sonhar é aqui de dentro. Você não precisa ir em busca dele, é o sonho que tem que vir para cá. Então todo gesto, toda a prática que ele incentivava era exatamente isso. Traz o seu sonho para perto de você. Traz o seu sonho para o seu verdadeiro lugar. Para onde é a sua própria morada? Porque ele fugiu ou ficou longe de você por conta exatamente da domesticação. Desse processo todo de entuchar outras coisas diferentes daquilo que você é como essência. Vamos para mais uma fala curtinha do Dom Miguel Ruiz. Quando finalmente estejamos dispostos a mudá-los o quê? Mudar as nossas crenças, mudar os nossos acordos, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de ver a vida, de ver o mundo, terá 4 acordos muito poderosos que nos ajudarão a romper aqueles outros que surgem do medo e esgotam nossa energia. Se adotá-los, estes 4 acordos criarão o poder pessoal necessário para que mudes todo o teu antigo sistema de acordos. Aqui nesse prelúdio de um novo sonho, Dom Miguel Ruiz incentiva você a trabalhar a persistência. Você trabalhar o seu compromisso, o seu comprometimento. Porque às vezes tem uma diferença muito importante entre comprometimento e participação. O que é a participação? A participação é você estar ali junto, participando, fazendo algumas coisinhas. Comprometimento é você estar inteiro ali naquela situação. Tem um prato que muitas pessoas conhecem, chamado, que é um prato que era, se não me engano, tutu de feijão. É um prato mineiro, onde tem lá, dos ingredientes mais importantes, ovo e carne de porco. E aí, nesse prato, a gente tem um exemplo do que é a participação e do que é um comprometimento. A galinha está participando daquele prato. Como que a galinha participa daquele prato? Ela doa o ovo. Os ovos, então, que é utilizado naquele prato, é uma participação da galinha. Enquanto que o porquinho não, o porquinho ele se doa por inteiro, ele está comprometido. Ele se entrega, vai voar lá nos céus dos porquinhos. E às vezes a gente não entende o que é essa participação, o que é um comprometimento. Estar comprometido é estar realmente inteiro naquilo, se dedicar realmente para aquele processo. Realmente se entregar de corpo e alma para um processo de aprendizado. E quando ele incentiva que os 4 acordos são poderosos, é porque ele realmente traz uma mudança de consciência na nossa vida, na nossa mente, na nossa maneira de pensar. Ele traz uma nova reflexão do sonho do planeta e do sonho da nossa vida. Vamos para o nosso último slide de hoje, da fala do nosso amigo Dom Miguel Ruiz. Precisa uma grande vontade para adotar os 4 acordos. Mas se é capaz de começar a viver com eles, sua vida transformar-se-á de uma maneira assombrosa. Verá como o drama do inferno desaparece diante dos seus próprios olhos. Em lugar de viver no sonho do inferno, criarás um novo sonho. Teu sonho pessoal do céu. De você criar o seu próprio sonho da realidade do seu coração, da sua consciência, da sua constituição integral. Esse é o processo que Dom Miguel Ruiz vai incentivar. Esses são
o prelúdio dos 4 acordos que a gente vai estar trabalhando nos próximos programas. E ele fala também do assombro, dessa coisa de nós estarmos e vivemos assombrados com a vida, com a experiência de vida. Os celtas, eles têm uma fala que é muito interessante. Eles falam quando vem uma coisa que é do mistério, do grande mistério, ele fala assim, é o assombro da alma, é o assombro que aparece na vida. Ele diz que o assombro é como você ouvir o som do nascer do sol, é aquela coisa assombrosa. Ou você contemplar uma flor, ou contemplar o brilho dos olhos de uma criança, porque eles não, naquele instante em que ele não é ainda domesticado, tem uma beleza, uma própria natureza. Todas essas forças transmitem essa sintonia com esse assombro, transmite essa sintonia com a verdade. E aí você vai estar vivendo, mesmo na sua selva de pedra, mesmo onde a gente vive na cidade grande, por exemplo, onde está sendo transmitido esse programa, onde eu vivo, que é São Paulo, e nesse processo você observar o caos, por exemplo, ou o inferno de um trânsito, e aí, ao mesmo tempo você está acessando dentro de você o seu céu, a sua parte do seu sonho real, o seu sonho pessoal, vivenciar o seu sonho pessoal nesse seu cotidiano. E isso é muito interessante, e isso é muito importante. Então esse foi o prelúdio para o nosso convite, para você seguir, acompanhar a parte dos nossos acordos, os 4 acordos toltecas, que eu e o Denis Rojas estaremos transmitidos aqui no programa Sinais de Fumaça, pela TV Biosegredo. E vocês poderão, no decorrer desses encontros todos, estar participando, mandando as suas informações, seus comentários, as suas perguntas e transmitindo também as suas experiências relacionadas com cada um dos 4 acordos, que a gente vai começar no próximo programa, porque hoje nós vamos ter um convidado que nós vamos bater um papo sobre as canções lacotas. Então eu vou falar para vocês aguardar só mais um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso convidado de hoje, que é Hélder Andrade. Um grande abraço até daqui a pouco.